Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Fabrício, personal trainer há mais de 20 anos, apaixonado pela educação física, sou pós-graduado em treinamento desportivo, tenho especialização em biomecânica, tenho certificação internacional para dar aula de personal fora do Brasil. É, Minha ideia aqui foi criar esse canal para explicar para vocês o seguinte, pessoal. Se tudo isso que eu falei para vocês, mais o simples fato da gente saber qual é o melhor exercício para o peitoral, qual é o melhor exercício para o bíceps, qual é o melhor exercício para o glúteo, fosse o suficiente para o personal trainer ganhar bem, ter um salário bom por mês, 90% dos personagens ganhariam bem. Tá certo? Se você for pesquisar aí, pesquisa no Google aí, ó. É, salário médio do personal trainer no Brasil. Você vai ver que é algo em torno aí de 2.000, 2.700 reais. Tá certo? A minha ideia, quando eu criei esse canal, foi a seguinte: vamos acabar com a história de que o professor tem que ganhar mal. Quem foi que falou que o professor de educação física tem que ganhar mal? Então, se a gente usar a cabeça, se a gente prestar atenção naquilo que ninguém presta atenção, porque está todo mundo preocupado com o exercício, a gente vai ganhar bem, a gente vai construir um salário bom todo mês. Então, a meta aqui, ó, é pelo menos um salário aí de 5, 7 mil por mês, todos os meses do ano. Ah, mas como é que você sabe disso? Porque o ano passado eu gravei um vídeo falando sobre isso. Só o ano passado eu dei mais de 2.000 aulas. Então eu sei da aula, tá certo? E se eu sei da aula, eu sei ensinar. E se você quer ir na pegada do dar aula, de saber ensinar, de ter agenda cheia, você tem que parar para prestar atenção no que eu vou falar. Combinado? Então é assim, ó, vamos lá, vamos começar por uma coisa que eu acho bem importante, né? Quais as tendências para o ano de 2023 para a nossa área, para a área do fitness? O que o Vaticano da Atividade Física, né, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, falou que esse ano vai bombar. É essa a pegada. A gente tem que saber fazer a leitura não só do que eles falaram, do movimento que vem acontecendo de alguns anos para cá. Então eu vou jogar na tela aí para vocês acompanharem o meu raciocínio e vamos ver. Eu vou tentar dividir em partes para não ficar muito extenso. Todo mundo deu aula, todo mundo trabalhou. Quero fazer uma live aqui bem objetiva, rápida, mas que assim, que vocês pesquem a ideia do negócio. Vamos lá, vou trocar a tela aqui, ó. Pá, joguei lá. Então, há um tempo atrás, no planeta Terra, tudo era lindo, maravilhoso, não existia coronavírus, tudo funcionava bem, o sol brilhava, tudo era lindo. E o Colégio Americano de Medicina do Esporte, lá em 2020, publicou qual seria a tendência para aquele ano lá, certo? Então, se vocês acompanharem, tendência número um tá lá para 2020, galera. Eu tô falando aqui, ó, pré-pandemia, lá para trás, 2020. Número um é tecnologia, certo? E vocês vão ver que ainda continua sendo a tecnologia o número um. Ou seja, é uma baita estratégia a gente apostar em dispositivos tecnológicos para motivar o nosso aluno. Mas não é esse o foco hoje aqui. Depois a gente vai falar sobre isso daí. Número 2, o HIIT. Número 3, treinamento em grupo. Número 4, treinamento com peso livre. Número 5, personal trainer. Olha lá.
Número 5, personal trainer. Grava isso daí aí. Número 6, o exercício como prevenção para doenças. Número 7, exercícios com o peso do corpo. Número 8, programa para pessoas mais velhas. Grava isso daí, mais para frente a gente vai aprofundar isso daí. Número 9, o coach de saúde, não é o personal trainer, é a pessoa que te dá algo mais do que o treino, certo? E número 10, pessoas certificadas ou pessoas que tenham feito cursos, tudo mais. Isso daí em 2020. Aí entrou a pandemia, aí veio o corona. De olho no corona, o que aconteceu, ou por causa do corona, o que aconteceu em 2021? Olha lá, 2021, tudo mudou. Passou a ser a tendência número 1, o treino online. Por quê? Porque estava todo mundo trancado em casa. Ninguém podia sair, avião não podia levantar voo, ninguém viajava mais, o mundo vai acabar. Então o pessoal pensou? Já que vai acabar mesmo, vamos treinar em casa. Todo mundo treinando em casa. Passou a ser a tendência número 1 para aquele ano lá que nem é bom lembrar. Número 2, ainda continuou sendo os dispositivos aí tecnológicos. E eu vou pular número 3, número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque eu vou fazer uma síntese do que aconteceu aí com o que era número 1 em 2021. Em 2022, quando as coisas começaram a funcionar, tá ali a setinha verde, o treinamento online, que era a tendência, que ia bombar, que ia explodir, passou a ser o número 9, tá certo? De primeiro ele passou para nona tendência para o ano de 2022. E se vocês prestarem atenção, para esse ano agora que tudo voltou ao normal, ele não aparece entre as 10. Mais que isso, ele não aparece entre as 20. Ou seja, o treinamento online está deixando de ser tendência. Esse ano, se vocês consultarem o guia do Colégio Americano, ele aparece em 21º lugar. O que isto quer dizer? O pessoal deixou de dar importância para o treinamento online e passou a dar mais importância para o treinamento presencial. E o que isso quer dizer? Que está todo mundo fazendo aula presencial. E você tem que estar preparado para dar uma boa aula presencial. Uma boa aula é saber qual é o melhor exercício para cada agrupamento? Não, não é esse o caminho. Uma boa aula envolve muito mais do que isso, tá certo? Então, a gente saiu de 2021, que a tendência era treinamento online, a gente está em 2023, que treinamento online está em 21º. Se você estiver apostando para esse ano em treinamento online, você está no caminho errado, tá certo? Então, essa é aqui, primeira regrinha para esse ano de 2023. Não aposte suas fichas no treinamento online. Combinado? Vamos lá. Uma outra coisa que eu quero aí chamar a atenção de vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer aparecer aqui. Tá lá, Agora a flechinha cor-de-rosa. Aquilo que era tendência em 2022, que era o exercício em casa, tendência número 2, só perdia para tecnologia. Exercício em casa.
perdeu a colocação de número 2 esse ano para exercício com peso livre. E aí você, personal, eu pergunto para você, aonde é que a gente faz exercício com peso livre? Na academia, não é isso? Aonde que a gente tem peso livre para fazer, seja lá qual for o exercício? Na academia. Traduzindo essas duas flechinhas aí. O que era tendência número 2 o ano passado, exercício em casa, passou a ser tendência número 2 esse ano, exercício na academia. Então a gente trocou treino online para treino presencial, a gente trocou treino em casa para exercício na academia. E aí, de novo, eu pergunto para você: você está preparado para dar uma boa aula? Uma aula na academia? Eu comecei o ano na pegada dando um monte de aula na academia. Eu tô vendo um monte de gente despreparada na academia dando aula. Coisas absurdas eu tô vendo na academia que eu treino. Tá certo? Então, assim, a gente tem que se preparar para o momento, a gente tem que se preparar para esse ano. Não adianta a gente passar o ano viajando, achando que, ah, não, eu vou dar treino online, ah, não, eu vou ficar na frente do computador, eu vou ganhar dinheiro com isso. Não é essa a tendência para 2023, certo? E aí eu vou jogar agora na tela o que aconteceu com a nossa profissão. Só com esses dois fatos que eu coloquei aí para você, com essas duas tendências, melhor dizendo, que eu coloquei aí para vocês, o que aconteceu com o personal ao longo desses 4 anos? Vamos lá. Olha lá, em 2020, nós aparecíamos em quinto lugar. Ou seja, as pessoas até que consideravam de uma maneira um pouco mais forte ou consideravam mais contratar um personal para dar aula para elas. Porque não existia pandemia, a aula era presencial, na academia, no condomínio, seja lá onde for. Então, considerava-se contratar um personal. Quando a gente mudou para 2021, de quinto lugar a gente passou para 10º lugar. Olha isso daí. Por quê? Porque treino online, teve um monte de gente que lançou aula em grupo, e aí as pessoas compravam esse pacote de aula em grupo com um professor e desconsideravam contratar o personal. Ou, pelo menos, deixou de ser tendência contratar um personal. Conforme o mundo foi voltando ao normal, as pessoas começaram novamente a considerar a contratação de um personal. Então, em 2022, a gente melhorou um pouquinho ali. A gente saiu de 10º lugar para 6º lugar. Tá certo? O que isso quer dizer? Possível trabalho à vista. Não é isso? E aí, em 2023, que a gente entra o ano sem problema nenhum. Galera, sem máscara, todo mundo viajando, avião voando, aquela maravilha, praia lotada, verão bombando, o mundo funcionando normalmente. Olha o que aconteceu com o personal trainer. Olha que coisa maluca. No momento em que está tudo favorável para a gente ganhar dinheiro, a possibilidade das pessoas nos contratarem andou para trás. A gente saiu de sexto, a gente foi lá para trás. Por que isso está acontecendo? A minha leitura é a seguinte: as pessoas não estão felizes com o nosso trabalho.
porque não estão considerando. Agora, olha só, tá bombando o treino na academia com peso livre. É a hora da gente estar lá na academia, da gente pegar o aluno, da gente ganhar dinheiro com isso. E o aluno falou: não, 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 não é isso. Não é isso aí que eu quero para mim agora. E jogou a gente lá para trás. A culpa de quem que é? É do aluno? Ou a culpa é nossa, que quando a gente foi uma tendência um pouco melhor, a gente não entregou aquilo que a pessoa esperava? De repente, as pessoas contrataram um personal com uma expectativa enorme e o que esse personal entregou não atendeu à expectativa. E aí a gente voltou para trás. O que eu quero dizer com isso? Esse ano a gente tem uma oportunidade de ouro para ganhar dinheiro. A gente está com a faca e o queijo na mão. Só que a gente precisa saber como usar isso daí. Tá certo? Então, assim, mas, poxa, eu fiz um curso que ensinava todos os exercícios possíveis e imaginários para trabalhar a perna. Ok, não é isso que vai fazer a sua aula ser boa. Existem outros fatores, existem outras coisas que envolvem uma aula boa. Porque, de novo, eu vou repetir de novo. Se isso fosse fator fundamental, a maioria dos personagens, dos professores, ganharia bem, não ganharia um salário médio de R$ 2.700. Mas o que eu posso fazer para melhorar? Você pode buscar informação. Aqui, o meu canal, o meu objetivo é esse daí. Não é falar para você, olha, se você fizer um agachamento um pouco mais profundo, vai ativar mais o glúteo. Você já sabe disso daí. O que eu quero ensinar? Como você faz para dar uma boa aula, porque aí você vai ser indicado, porque aí você vai atrair mais aluno, porque você vai fazer de 2023 seu melhor ano. Esse é o objetivo aqui. Por isso que eu chamei o canal, por isso que eu chamei aqui esse programa de GPS. Você não precisa levar 20 anos, como eu levei, para ganhar bem. Você não precisa levar 20 anos para construir uma carteira de clientes, como eu levei. Assim, você não precisa errar tudo aquilo que eu errei. O objetivo aqui é fazer você chegar mais rápido a um salário melhor, valorizar nossa profissão, fazer você ganhar bem, fazer o personal ganhar bem. É esse o meu objetivo, o meu compromisso com a nossa área, com os professores de educação física ou com aqueles interessados, porque eu estou vendo no dia a dia, eu já vi mais de uma vez, enquanto o aluno está fazendo o exercício, o professor, além de estar sentado, ele está olhando para o celular. A aluna fazendo o exercício na frente dele e o cara sentado no banco com o celular. Ele devia estar navegando na internet, enfim, ele estava viajando lá. Vi mais de uma vez. Se você está nessa pegada, boa sorte e continua nela. O problema é seu, eu não estou nem aí. Tá certo? Agora, se você quiser dar uma aula bacana, dar uma aula legal para terminar o ano com a sua agenda cheia, é só você acompanhar meu canal. Então, desses 10, os 10 primeiros, na verdade, porque tem a lista continua. 3, aqui, apontei aqui, 3 pontos que fazem do cenário para esse ano, da tendência para esse ano, que a gente seja
mais procurado se a gente for competente. Não adianta você ser incompetente, porque aí você vai ganhar o aluno e você não vai conseguir fazer a retenção desse aluno. Certo? Então, hoje, rapidinho, falei para vocês que ia ser rápido, 3 pontos para vocês entenderem o que tá para acontecer. Janeiro, ó, dia 17 de janeiro, o ano tá começando. Na quinta-feira, eu vou falar mais sobre outros 3 pontos que a gente tem que saber, que a gente tem que dominar, porque são pontos que envolvem a entrega de um bom resultado. E se vocês prestarem atenção aí no gráfico que eu coloquei para vocês, vocês vão ver que eles aparecem em quase todos os anos. Porque são ferramentas boas, são ferramentas interessantes. Mas, de novo, você tem que estar interessado em melhorar. Ai, mas eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu não faço por dinheiro. Não é esse o seu lugar, então. Porque aqui eu quero ensinar você a ganhar dinheiro com o que você sabe. Tá certo? Eu acompanho um monte de gente da educação física. Assim, pessoas muito excelentes. Mas a gente tem... e aí eu vou fazer até aqui o meu meia-culpa aí, assim, a gente não tem o hábito de falar em dinheiro, em se planejar, em tentar enxergar o que tá para acontecer, né? Como que o mundo está funcionando, como que a gente pode sair na frente. Se a gente largar na frente, a gente vai conseguir que o aluno chegue antes até nós. Galera, são, sei lá, 20, eu estava vendo, 20 e tantos mil professores que se formam ao ano. Vamos se antecipar a boiada, vamos estar na frente de todo mundo. Certo? Então, assim, na quinta-feira eu vou falar rapidinho de novo. Por quê? Porque amanhã todo mundo tem que acordar cedo, todo mundo tem que dar aula. Eu dou aula também. Vou falar rapidinho de outros 3 pontos. Depois, na semana que vem, vou fazer mais 2 lives. Ainda não sei se vou falar sobre isso, se já vou entrar no assunto da aula. Mas no começo de fevereiro, e aí você não pode perder, você que é interessado, você que quer ganhar dinheiro. Ai, mas eu não quero, eu quero passear, eu quero viajar. Então vai para outro canal, não é aqui o seu lugar, tá certo? Na primeira semana de fevereiro, eu vou dar uma outra aula e aí vai ser um pouco mais extensa, explicando o que você pode fazer, o que você pode colocar em prática desde já para chegar em dezembro com a sua agenda cheia. Combinado? Obrigado, muito obrigado pela atenção de vocês, por vocês me acompanharem aqui. Conto com a presença dos interessados em dinheiro, não só em aula. Até quinta-feira, encontro vocês aqui no mesmo horário. Boa noite. Ó, capricha no sono. O sono é super importante para a gente dar uma boa aula, uma aula com qualidade amanhã. Combinado? Grande abraço e até quinta.